Bom dia! Hoje é dia 21 de outubro, quarta-feira, e hoje vocês têm uma avaliação de ciências para fazer das 8 às 11. A avaliação vai ficar disponível para vocês no plural, certinho? E na nossa aula de matemática eu enviei uma atividade para vocês de revisão com todos os conceitos de matemática. Então, por exemplo, assim, ó, na avaliação de vocês vai cair frações próprias e impróprias, equivalentes, simplificações, histórias matemáticas vocês já sabem. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, operações com frações, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, e área e perímetro para vocês estudar também. Então vamos lá. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador, por exemplo, 2/3. Fração imprópria, o numerador é maior ou igual ao denominador, 3/3 ou 4/3. Fração equivalente são as frações diferentes que indicam a mesma parte do inteiro que foi dividido. Para encontrarmos frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, essa representação de 1/2, 2/4 e 4/8. Ó, para ver se são equivalentes, é a mesma parte representada em fração. E aqui, 1/2 vezes 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Tá? É a mesma coisa, 2/4, ó, da figura representação 2/4. Se multiplicarmos de novo por 2, vai ter outra fração equivalente. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Ou a gente multiplica ou divide para obter uma fração equivalente. Nunca esquecendo que tem que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Para simplificar uma fração, a gente deve, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até torná-la irredutível, quando não dá mais para dividir, tá? Ó, por exemplo aqui, ó, 24/300 centésimos, tá? A gente divide 24 por 6, 24 dividido por 6 vai dar 4, 300 dividido por 6 vai dar 50, tá? 4/50. Se nós dividirmos por 2, 4 dividido por 2 dá 2, e 50 dividido por 2 dá 25, tá? 2/25. Essa fração é irredutível, porque eu não posso dividir por 2, porque aqui, ó, 25 não é divisível por 2, vai sobrar resto. Então, não tem como. Aqui ela tá irredutível. A simplificação, a gente chega até uma parte que a gente não consegue mais dividir. A gente tem que tornar a fração irredutível na simplificação. Operações com frações. Soma ou subtrações de frações com denominadores iguais. Repete o denominador e soma-se ou subtrai-se o numerador. 12/2 menos 8/2, ó, conserva o denominador, meios. 12 menos 8, 4. 4/2. E aqui, ó, uma soma. 1/13 mais 5/13 mais 3/13. Repete o denominador, 13, e soma os numeradores. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Soma ou subtração com denominadores diferentes. Primeiro a gente tem que encontrar o MMC, né? O mínimo múltiplo comum dos denominadores, dividi-lo pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Ó, o MMC de 13, 2, ó, é o resultado da tabuada, o MMC, vocês lembram? Ó, tabuada do 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Do 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Qual é o primeiro que repete entre eles? O 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 9, 18. Ó. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ó, 6 dividido por 2 dá 3 vezes 5, 15.
vai ficar 18 menos 15 sextos. Ó, 18 menos 15, 3. E o 6, 3 sextos. E agora, multiplicação de frações. Multiplica-se o numerador por numerador e o denominador por denominador. Ó, 7 vezes 2, 14. 2 vezes 5, 10. Normal. E a divisão, que eu falei pra vocês que era aí que a gente tinha que lembrar da regrinha, que é assim, ó. A gente vai conservar, ó. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, primeira fração, 13 dozeavos dividido por 2 quintos. 13 dozeavos vezes 5 meio. 13 vezes 5, 65. 12 vezes 2, 24. Ó, eu inverti o numerador e o denominador. A gente inverte, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E agora, para a gente só relembrar um exemplo aqui do mínimo múltiplo comum, como é que a gente consegue fazer o mínimo múltiplo comum para a gente não esquecer mais, tá? É o resultado da multiplicação. É o primeiro número que se repete nas duas, ó. MMC de 4 e 5, de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, é a multiplicação. E do 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Qual é o primeiro que repete entre eles? O 20, ó, galera. E o máximo divisor comum é o maior número que é divisível pelos dois, ó. MDC de 4 e 6. Quais são os números que eu posso dividir por 4? 1, 2 e 4. Né? Quais são os números que são divisíveis por 6? 1, 2, 3 e 6. Qual é o maior número que repete entre eles? O 2, ó. Dando sequência agora em área e perímetro, que a gente também vai cair na nossa prova trimestral, aqui, ó. Área e perímetro. A área é a medida da superfície e o perímetro é a medida do contorno da figura. Então, um exemplo, se a gente considerar cada quadradinho como uma unidade de medida, se a gente vai calcular o perímetro, a gente tem que contar o contorno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá? Tem 18 ladinhos de contorno. E a área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 quadradinhos de área. Essa atividade eu mandei para vocês pelo plural, na disciplina de matemática, para vocês copiarem no caderno de vocês essa revisão. Sexta-feira vocês têm prova de matemática e aqui está uma revisão para vocês terem os conceitos e relembrarem na hora de vocês estudar. Não esqueçam de enviar a avaliação até às 11 horas, a de ciências. Tenham uma boa quarta-feira. Um beijo.